bailarina, professora de dança, coreógrafa e, às vezes, diretora também de projetos. E moro uma parte da minha vida na Alemanha, outra parte no Brasil. Nessa divisão, já sou apaixonada pelas duas culturas e estou sendo convidada pelo Sandro Borelli para participar dessa programação que eu acho excelente e super necessária para a nossa cultura brasileira. Eu não quis isso e acho que nunca tive essa sensação de amar a dança. A dança foi para mim um pouco uma fuga, um veio de escape, um ventil, né? De uma infância bem assim dura e esquisita e escura. Né? Meu pai faleceu quando eu tinha 5 anos e minha mãe ficou sobre era uma pessoa muito bacana, mas uma pessoa assim que não tinha uma cultura ou um desenvolvimento para se ficar independente. Então ela ficou dependente do irmão dela, um tio, e a gente vivia então quase que tutorados por esse tio que nos ajudava financeiramente, mas que impunha umas certas condições, né? E eram condições que meu tio, por exemplo, queria que eu fosse contadora, né? Então, no começo, quando eu era bem menina, me colocaram na escola de bailados da prefeitura, né? Porque era bonitinho uma menina fazer balé. E porque eu tinha uma compulsão física muito grande, eu estava sempre num agito físico. E me colocaram na escola de balé. Mas a partir do momento que eu me formei na escola de bailados, eles queriam que eu fizesse, que eu fosse contadora, que a minha família, da parte do meu tio, são contadores, né? Trabalham nessa linha. E eu tive que fazer a faculdade de Alves Penteado para ser contadora. Eu odiava aquilo tudo, entendeu? Então, a dança foi para mim, então, como menina, um universo que se abriu para mim de sonho, de imagens fantásticas que eu podia transmitir com o corpo, coisa que na minha casa era tudo mais sombrio, mais escuro, sem muita uma infância feliz, digamos, não foi. E na juventude foi então uma fuga maior ainda, no sentido que eu não queria ser contadora de jeito nenhum, então eu me agarrei à dança como um ponto de fuga. Foi mais assim, não foi por amor à dança. E depois a dança me pegou de alguma maneira, porque eu sempre tive um componente físico ativo muito forte. E aí a dança foi me levando e eu entrei nesse universo e vivi nesse universo da dança, até hoje, mais ou menos assim. A partir do momento que a dança entrou em mim e que eu entrei na dança, ela nunca foi para mim uma questão de carreirismo, de jeito nenhum. Era uma necessidade vital. Tanto que eu tenho a sensação de que todo o período que eu vivi na dança causou para mim um certo autismo, né? Porque eu fiquei muito dentro do universo da dança e muito pouco presente na vida normal. Mas, ao mesmo tempo, havia um filtro em mim que captava todas as energias do meu mundo à volta. E de alguma maneira, como eu tinha um estudo de dança tradicional, de técnica de dança clássica, né, e também moderna, eu me senti também um pouco presa dentro desses códigos formais da dança. E eu sentia que não batia com o que o meu espírito e a minha alma entendia do mundo lá fora e também do mundo dentro de mim, porque eu estava dentro dessa caixa da forma da dança pelo estudo formal dela. Então, mas eu me dediquei a isso, porque mesmo assim era ali onde que eu podia me expressar ou expressar alguma coisa. Mas sempre, na época, eu comecei a minha carreira profissional nos anos 60, em 1963, já comecei a ter o meu primeiro contrato, depois dos anos 70, então eu não tinha nem como argumentar que poderia ser uma dança livre. Mas a partir do momento que foi até em 1976, que esse desconforto dentro de mim, o que era me dado para dançar, não batia muito bem com o que eu sentia de necessidade de expressar para o mundo com o meu corpo, eu comecei a ficar meio rebelde dentro do trabalho da companhia.
E nesse momento dessa rebeldia, teve uma pessoa que me ajudou muito, que foi Marilena Saldi, que viu essa minha luta, porque queriam que eu fizesse o plié de um jeito, e eu achava que o plié tinha que ser de outro jeito, não precisava ser daquele jeito, poderia ser de outro, de outro. E ela falou, olha, se você continuar nessa postura, você não pode mais ficar aqui nessa companhia, você vai acabar causando problemas, é melhor você dedicar melhor eu colocar você num espaço que você tenha liberdade para isso, que foi no Teatro Galpão. E ali, então, eu comecei a expressar, a fazer, dançar com o meu corpo aquilo que eu achava que era necessário para a expressão condizente com o que a sociedade estava precisando. Olha, infelizmente, eu fui ausente desse período, eu estava tão envolvida com o movimento que não tinha consciência profunda dessa ditadura que nos reprimia, entendeu? Eu sentia ela, mas não tinha consciência. Então, ela se manifestava só numa rebeldia corporal. Eu queria romper alguma coisa, rasgar, jogar fora, sai Satanás. Era uma sensação, eu sempre tive uma sensação muito intuitiva e muito física e muito pouco consciente. Eu não tinha essa consciência. Tanto que quando a ditadura se rompeu, que eu tive a sorte de estar aqui no Brasil, porque teve um período que de 70 a 74 que eu fui para a Europa, eu fiquei na Bélgica. Mas quando eu voltei para o Brasil, que havia o movimento de liberdade, que o Antônio Carlos Cardoso me chamou para o Balé da Cidade, mas ele propunha uma linguagem mais aberta, eu voltei com todo o impulso. E essa rebeldia existia dentro de mim, a Marilena me colocou no galpão, então eu fui entrando nesse movimento pós-ditadura com muito vigor, mas sem consciência dele, que hoje eu lamento de não ter tido essa consciência mais cedo, mas eu não tive acesso a ela, talvez pela minha própria obsessão só com a dança no movimento e sem estar muito conectada, mas eu sei e sinto e reconheço que ela foi política na época, mas muito intuitivamente. Tive a Solange Caldeira, minha companheira do Balé da Cidade de São Paulo. Ela, inclusive, adoeceu dessa doença de não conseguir comer mais, porque o namorado dela foi preso. Não foi perto de mim, mas foi perto no sentido de ser o namorado dela, né? Que foi torturado na frente dela, entendeu? E também tinha o meu companheiro na época, quando eu estava aqui, o Marco Antônio Carvalho, que já faleceu, que fez, inclusive, a autobiografia do Klaus Viana, aquele livrinho primeiro dele, foi ele que escreveu o texto que o Klaus falava. Eu morria de medo que o Marco não chegasse em casa, eu tinha medo da polícia, eu tinha medo, eu tinha um medo. E porque o Marco sempre foi muito rebelde, muito anarquista, né? O pai da minha filha, não éramos casados, mas vivemos juntos 14 anos, e ele era totalmente contra, ele era o sem lenço e sem documento, né? E eu ficava morrendo de medo de que acontecesse alguma coisa com ele. Então eu vivia esse medo, Olha, não sei dizer porquê, mas eu penso, por exemplo, que talvez o bailarino leve fama de ser com muito ego, porque é muito difícil, trabalha com o corpo, né, da ponta do dedão até a ponta de cabelo, ele está todo envolvido só com o seu corpo, com a sua imagem. Eu acho que isso pode ser um fator que cause esse ego, mas eu não creio que seja o essencial, né? Eu acho que é uma questão de caráter, talvez. Uma questão de caráter, porque eu me lembro, talvez, algumas vezes, ter sido pretensiosa de querer assumir aquele papel pode ser meu, mas no meu caso eu sentia que era assim, se eu não conseguisse dançar aquilo e desse para outra pessoa, eu ia perder uma chance de me expressar numa coisa que eu estava totalmente envolvida, né? Aconteceu algumas crises dessa tipo de companhia que você quer dançar e põe outra no lugar. Então poderiam pensar que é uma questão de ego, que eu quero aparecer, mas não era. No caso, eu me lembro que era uma necessidade, eu preciso dançar isso, porque se eu não dançar, eu vou morrer. Para mim, sempre a dança teve uma conexão com ou eu danço ou eu morro. Eu era um pouco obsessiva. Eu acho até que é igual,
só que era escondida. Eu tenho a sensação de que agora está aflorando todo esse racismo, isso está se aflorando na sociedade de hoje com mais potência. Na época, nos anos 70, na época da ditadura, a gente tinha medo, dentro da ditadura tinha medo, e se não tinha medo, ela era escondida, assim, não tinha informação, a gente não, né, não sabia, tudo era muito encoberto, eu acho. E a gente fazia ideia de um Brasil, de uma sociedade pluralista, que é o pote das culturas. Foi passada uma imagem de que o Brasil era absolutamente em prol da harmonia, da mistura das raças humanas. Grande mentira. Isso já existia, só que eu acho que estava encoberto, escondido. E hoje está para fora, né? Hoje se fala e hoje está tão evidente que hoje em dia eu acho que está pior, entendeu? Mas não é pior, é porque já existia e agora abriu a ferida. Como eu já estou há 30 anos fora do país, eu não tenho acompanhado muito o percurso que a dança tem feito aqui. Mas eu acho que a cena livre, a cena independente, sobretudo a paulista, ela tem acompanhado com os tempos e tem evoluído muito bem. Eu só sinto falta ainda de que poderia haver mais investimento político, de usar mesmo a dança como uma expressão política nesse momento que é necessário. Eu acho que é necessário. Não dá para a gente ficar dançando bonitinho agora, pensando em flores quando estamos em tempo de guerra, né? Acho que as duas coisas, né? As duas coisas, porque essa posição muito aqui, ficar só em si mesmo, como eu também vivi já isso, ela não é positiva. Eu acho que é positiva até 50%, o resto tem que abrir para ver. E eu acho que é uma ignorância mesmo. Isso é ignorância, como eu poderia expressar que não seja só ignorância? É uma falta de interesse mesmo. Isso eu sinto em geral, parece que a nossa cultura brasileira não nos foi ensinado a ser consciente da situação que a gente vive. Existe um conformismo, o tal do famoso jeitinho brasileiro que a gente sempre foi dando e foi se virando e falar, vai dar certo e que tem um lado positivo disso, mas eu acho que tem um negativo disso é que nos deixa um pouco passivos demais e conformistas demais e falta, eu acho que falta sangue, falta mais rebeldia mesmo, né? Eu estou num momento agora que eu acho que tem que ser pragmático. Acho que nós temos que ver as coisas como elas são, não perder as utopias, não perder os sonhos, mas deixar eles um pouquinho de lado e ser mais pragmático mesmo, nesse momento que a gente está vivendo. Eu acho que, utopicamente, eu gostaria que, de repente, todas essas esquerdas e direitas e centros e baixos sumissem e começasse algo novo. Mas isso é uma utopia, eu acho. Atualmente, eu acho que ficar em cima do muro é um horror, não faz a minha praia de jeito nenhum. Eu acho que as pessoas têm que assumir uma posição. E, no meu caso, eu assumo declaradamente, sou comunista, pronto. Isso é um ponto assim que me deixa assim em estado meio apocalíptico, sei lá o que acontece, porque ela é uma excelente atriz, gostava muito dela quando ela fez Malu Mulher, por exemplo, eu cheguei a viver isso, né? Então, eu sempre fiz uma ideia de que a Regina fosse aquela mulher maravilhosa mesmo, que o que ela fazia como arte era a sua pessoa. Assim, subjetivamente, eu acho que ela vai para a lata do lixo da história, mas eu sei lá, eu tenho a sensação às vezes que o mundo está indo para essa lata do lixo todo. Não, engraçado porque eu fui com essa sensação, vou para a Europa e quem sabe vou aprender alguma coisa, e pelo contrário, eu acho que eu senti que eu estava ensinando muito mais, eu fui muito bem recebida no sentido que o europeu, e sobretudo o alemão, ele tem uma tendência
ele tem um preconceito com ele mesmo, né? Eu vivi a transição do preconceito alemão para com ele mesmo naquela Copa onde que a Alemanha ganhou e que pela primeira vez eu vi o alemão tendo orgulho de ser alemão, né? No futebol. Foi aqui, né? Então, eu vi uma Alemanha cheia de bandeira preto, amarelo e dourado, coisa que o alemão sempre teve ojeriza de qualquer sinal de nacionalismo, né? Então, eu fui muito bem recebida porque eles tinham sede de aprender tanto do sul-americano, quanto do africano, quanto do asiático. Fui muito bem recebida. Mas isso foi mudando. Isso foi quando eu fui para lá, foi em 1989. Né? Então, 89, 90, ainda havia uma grande aceitação do estrangeiro. Agora, o estrangeiro está sendo rejeitado, né? Nessa mudança toda que está acontecendo no mundo, esse direitismo que está entrando. Então, assim, no começo eu não senti isso, mas hoje eu já sinto que as pessoas estão com o pé atrás com estrangeiros, né? Eu acho que foi uma pena mesmo isso, porque eu vi na presença do Lula a possibilidade do sujeito que vem do povo crescer e se tornar o grande diplomata que ele se tornou. Hoje em dia, o Lula foi crescendo e foi se tornando uma figura cada vez mais, do meu ponto de vista, inteligente. Ele sabia lidar com todas as classes, ele sabia lidar com um grande político. E a Dilma, infelizmente, como mulher, talvez ela tenha cometido alguns deslizes, mas é a primeira mulher que tinha que ter tido chance de ficar mais tempo, não podia ser tirada. Então foi tirada por isso mesmo, por essa incapacidade de dar chance de que a coisa cresça, né? Eles precisariam ficar mais tempo. Não é nem para dominar, mas é para desenvolver essa cultura que estava faltando, de fazer crescer, não é? Eu acho que o Lula cresceu muito e já na época ele tinha aquele carisma de conseguir, tinha a força da compreensão do que é liderar e depois soube lidar com isso diplomaticamente muito bem. Talvez tenha sido esse o erro dele, né? De querer agradar todas as partes, mas conseguir benefícios com isso. Foi manipulado. Eu acho que isso aconteceu uma classe que falou chega de PT, chega do governo. Eu acho que eles estavam achando agora nós não estamos tendo chance, tem que derrubar essa gente daí para a gente poder entrar. Eles não estavam conseguindo mais entrar, a coisa estava melhorando. Claro que houve vários problemas, houve roubos, houve talvez falcatruas, houve algumas coisas, mas assim, nada que fosse tão exagerada para acontecer isso. Né? Outros governos fizeram a mesma coisa. E a Europa também faz a mesma coisa e não chega nesse ponto. Isso foi manipulado. Do meu ponto de vista, foi manipulado, criado e maldosamente aplicado. Acho que dos dois. Tem horas que eu penso, o ser humano não é nada mesmo, não somos nada. A gente vê, não tem sentido a vida. Tem horas que eu penso profundamente isso mesmo, falo, sabe de uma coisa? A gente aproveita o mais que puder agora, porque vai morrer, acabou e a vida segue e nada muda. E tem horas que eu acredito nesse super-homem, nesse ser pleno que é capaz de sair de toda essa mesquinharia que está aí em volta. Eu acredito nos dois. Eu acho que entre essas três linhas tão distintas, para o Brasil, eu acho que gostaria muito que fosse possível que o ser humano pudesse viver dentro de uma política anarquista, sem o poder do Estado, e que cada um soubesse conviver consigo mesmo e com os outros. Mas acho isso impossível. O Brasil precisa amadurecer muito mais ainda para poder chegar nesse ponto ao ser humano. Então, o conservadorismo de jeito nenhum, eu acho que é o socialismo mesmo, a parte que eu acho que poderia, mas cultivada mesmo com verdade, com sinceridade, de desenvolver um regime socialista. Eu acho que assim, a Sônia Mota aqui, ela é apolínea de um lado e dionisíaca do outro. Eu acho que na minha vida assim mais normal, assim, pessoal, eu tenho uma tendência à qualidade,
disciplina, não sei o que lá, mas na dança entra um Dionísios aí muito forte. Aí não tem certo, não tem errado, né, acho que a minha dança é mais dionisíaca e a Sônia é mais apolínea.